faturamento enche a ego. EBITDA enche o bolso. Exato. Eu demorei pra entender isso. Né? Exatamente. Aí, porra, cara, a gente vendendo, atividade comercial bombando, escalamos super rápido, aí passavam os incêndios. Porque, Lázaro, se eu soubesse lá em 2020 quanto o jogo da indústria é complexo, eu não sei se eu teria jogado. Aí hoje em dia a competição tá mais difícil, eu acho que ela tá mais fácil. Por que, Lázaro? Porque o excesso de informação colocou todo mundo navegando no oceano muito raso. Porque os vídeos são curtos. O cara começou a abandonar o mundo acadêmico, que ele acha que não vale a pena. O cara acha que qualquer conteúdo profundo e denso é perda de tempo. E não é, porque o seu cérebro é igual ao seu músculo, ele precisa de exercício. Eu sou CEO, Lázaro. Sou vendedor, cara. Sou vendedor, eu não vou me embriagar pra sentar nessa cadeira. Não é esse o meu papel. O meu papel é trazer pessoas que vão trabalhar de forma mais inteligente e mais dura do que eu. E colocar elas no lugar certo. Porque nós fazemos sempre 15 pares. Meu irmão, quer mais uma dose de uísque? Eu aceito, né? Já que... E a produtora? Fefe. Também pega o uísque, pega tudo, filho, dá uma dose pra esse cara. Saúde, irmão. E aí, galera do Padrinho Podcast, hoje nós vamos ter uma novidade, um super episódio para você. E o podcast hoje está raiz, regado de uísque Old Par e charuto, porque eu arrumei o entrevistado raiz exatamente igual o Padrinho. E aí, hoje, estamos respeitando a tradição do charuto. E galera, só para a gente começar aqui, se você é empresário, precisa oferecer assistência para os seus colaboradores, Grupo Bom Pastor Multiassistência. Assistência completa para melhorar o engajamento e a retenção dos seus funcionários. Tudo, telemedicina, seguro alto, tem até seguro PET, assistência odontológica, plano de saúde, completo. Conheça bem, clica no link, vai conhecer o Grupo Bom Pastor, 40 anos de experiência. E falando em educação corporativa, meu irmão, a gente sabe que treinamento é tudo na vida. Então, Capital Upgrade tem um presentinho para você aqui, tá? Obrigado. Falou em educação corporativa, Capital Upgrade. Tá joia? E aí, galera, eu acabei já dando spoiler aqui, soltando o nome do convidado. Mas é o seguinte, hoje, empreendedor raiz, que já passou por dificuldade, inclusive estava me contando um negócio ali bizarro, mas que ainda deu a volta por cima. Cara jovem, gente que constrói, paga, gera emprego, paga imposto, e vocês vão ouvir muito falar da marca dele. Então hoje, o Papo do Padrinho Podcast é para você que quer empreender, principalmente na área de saúde e suplementação. Estou aqui com o Jaime da Underlabs, meu amigo, bem-vindo ao Padrinho. Lázaro, uma honra estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco aqui sobre as nossas lutas de empreender nesse país que é tão difícil. Vamos começar, bota pra fuder e me conta tudo, irmão. Bora. Jaime Andofato da Underlabs é um cara que começou a trabalhar muito cedo, com 15 anos, em buffet infantil, no bairro de Moema, que eu morava ali perto. E com 16 anos, eu tive o meu primeiro professor, que foi o meu mentor na parte de vendas, que esse cara é meu pai. Então, meu pai é representante comercial raiz até hoje, com 74 anos aí desbravando o mercado. E ele me levou para a rua com 16 anos. Eu estudava à noite, né, fazia colegial técnico noturno. E ele foi meu primeiro professor. Ele foi meu principal e grande exemplo na parte de vendas. Então eu aprendi muito cedo, né, como atender um cliente, conduzir uma negociação. Ele colocou na minha mão naquela época para representar uma marca chamada Dupé, que era uma concorrente da Havaianas do Grupo Alpargatas. Inclusive ele trabalhou no Grupo Alpargatas muitos anos. Chegou a ser gerente da Nike quando a Nike veio para o Brasil. Então, a partir dali, Lázaro, eu me apaixonei pelas vendas. E rodei por algumas faculdades até me achar ali na nutrição esportiva, que foi minha quarta faculdade. E comecei a trabalhar muito cedo, cara. Muito cedo. Minha mãe é ex-feirante, então tinha barraca de ovos. Hoje, talvez, na musculação, eu daria mais valor para ter aquele estoque de ovo em casa. Então a água bateu muito cedo na bunda, né? Muito cedo, ó, já fiz cagada. Não tem problema nenhum, relaxa, irmão, relaxa. A água bateu muito cedo na bunda e
E na nutrição esportiva eu me encontrei. Então cheguei a fazer educação física, administração, marketing. Aí naquela época, em 2000 e 2007, aliás, antes de 2007, o nutricionista não tinha não tinha essa visão que a sociedade tem hoje por esse profissional, né, Lázaro? Naquela época era outro rolê. Aí eu comecei a fazer faculdade de nutrição, trabalhava na indústria farmacêutica, no Grupo L'Oréal. Eu era propagandista da La Roche-Posay. Eu fui propagandista. Ah, você foi propagandista? Comecei minha carreira como propagandista da Sanofi Aventis. Entendeu? E foi lá que eu fiz carreira rápida. Rápida. E na L'Oréal, a nossa divisão era a divisão de luxo, que era a DCA, que englobava a Vichy, La Roche-Posay e aquele Nutri cosmético que chegou, Ineove. Chegou no Brasil, foi bem na minha época. E quando eu fui para a parte de propagandista da indústria farma, foi assim uma grande escola para mim, Lázaro, porque eu acho que eles são dos melhores no ponto de venda nesse quesito, né? E a partir daí, eu já tinha alguns amigos que trabalhavam no mercado de suplementos alimentares como representante. Eu nunca me vi muito em carreira corporativa, sabe? Aquela coisa mais formal. Nunca, Lázaro, nunca. E eu larguei tudo, cara, para entrar na nutrição esportiva, no segmento de representação comercial. Eu tinha 2 grandes amigos que trabalhavam. Os caras naquela época já faziam salários de executivos. E eu gostava da informalidade, né, da dinâmica. E, pô, trabalhei com vendas, né, desde moleque ali com meu pai. Quando eu pedi demissão no Grupo L'Oréal, o meu gerente nacional, ele não acreditou que eu estava saindo. Ele me até hoje, o Donizete, esse cara tá lá até hoje. Ele falou assim: Jaime, você tem noção do que você tá fazendo? Você tá pedindo as contas numa das maiores roads do mundo. E foi um parto para entrar lá, Lázaro. Foi um parto, você tá ligado como é que é. Mas eu sabia que eu precisava de alguma forma entrar na representação comercial, porque eu sabia que eu poderia fazer dinheiro de gente grande. É aquele velho ditado: se você pegar um vendedor e treinar ele, e ele estudar igual um médico, um engenheiro, um advogado, eu te mostro um milionário. Então eu sempre tive isso muito intrínseco na minha cabeça. Aí eu me joguei na representação comercial. E com 21 anos eu já comecei a fazer ali, ser ponta nas empresas que eu passava. E aí até chegar como sócio fundador da Andelabs, eu passei por todos os estágios, desde representante comercial, gerente regional, gerente nacional, e tive loja também de suplementos, até eu sentir que eu estava preparado para falar assim: chega, cara, não vou trabalhar mais para ninguém, eu vou fazer o meu negócio, que foi, eu acho que uma das melhores decisões da minha vida. Me conta uma coisa. E aí você chegou na Andelabs. Quando você fundou a Andelabs? A Andelabs, o Lázaro, ela nasceu no dia que eu vi de perto o que estava acontecendo na outra empresa que eu trabalhava. Eu era gerente dessa empresa aqui em São Paulo, um importador de suplementos alimentares. Eu já estava lá há quase 8 anos. E aí os sócios começaram a ter um desentendimento. E a partir daí foram 9 meses, eu e meu diretor tentando contornar esses dois caras. E o desgaste emocional foi muito grande, Lázaro, porque era uma empresa que eu via que eu falei assim: cara, eu vou me aposentar nesse lugar. Eu ganhava bem, eu tinha um baita respeito dos 2 sócios, eu me dava muito bem com o meu diretor, o trabalho já redondo, estava tudo assim fluindo. Só que com essa rusga dos dois, essa briga dos dois, eu falei assim: cara, e a real, Lázaro, eles assim, não se importaram com as pessoas que estavam ali no business, e foi uma grande lição para mim. Falei assim: cara, chega, eu deixo esses caras ricos, agora eu vou trabalhar para mim, seja o que for, custe o que custar. Aí no dia 6 de fevereiro de 2019 é o dia que eu lancei a Andelabs oficialmente. Mas ela nasceu, de fato, em 14 de abril de 2018, quando eu tomei essa decisão. Comecei a desenhar a marca com calma. Dia 6 de fevereiro de 2019 a gente lançou ela.
E como é que foi a história? O que é Under Labs hoje? Entendeu? Como é que foi o crescimento? Funcionário, onde você está? Faz um pouquinho de merchan. Conta como é que é. Depois nós vamos chegar, cara. Processo seletivo, quer contratar, quer que você crescer, as ambições. Vou te perguntar um pouquinho depois sobre o que você vai ver de Brasil daqui para frente. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Até aí, empreendedor, raiz de primeira viagem. Raiz de Tinha primeira empreendido, né, na empresa dos outros. Isso. Então, como é que foi? Abriu, registrou na junta, e aí? IPI. Como é que começa? Número de funcionários, e aí vai. Depois você chega naquele episódio lá atrás, que eu acho que vale a pena. Vale a pena depois o padrinho cortar aqui, botar até um vídeo seu mostrando como é que ficou aquele negócio. Sim. Se puder, aqueles dois, Sim. cara e o seu, colocar no meio do episódio pra galera entender que o mundo corporativo, ele também é solidário. A minha opinião sincera é: você não desenvolve uma sociedade sem uma empresa. Sim, eu concordo. E é a única forma sustentável de gerar riqueza, Sim. desenvolvimento humano e social. Sim. É o empreendedorismo. Né? Mas vamos lá. Então você abriu CNPJ recente, caceta, 2019, cara. 2019. Entendeu? Então você tá falando em 6 anos. A gente vai fazer agora 6 anos, dia 6 de fevereiro. Então, então começa aí. Primeiro dia, abriu na junta e foi para onde? Que produtos que foram? Quem são as pessoas? Você abriu sozinho? Você tem sócio? Eu tenho sócio. A história é bem legal, vou tentar resumir ela bastante. Porque, cara, o meu sócio era meu cliente. E eu tava Durango, cara, quando eu comecei a Under Labs. Durango, quando eu tomei essa decisão. Porque eu tinha acabado de tomar a decisão mais importante da minha vida pessoal, que foi quando eu comprei meu primeiro apartamento, lá em São Paulo, no Campo Belo. Deu 5 meses que eu comprei o apartamento no contrapiso, veio a bomba que os sócios estavam se desentendendo, né? E aí, cara, o meu sócio, bicho, é um cara que, assim, eu sou apaixonado nele, é o cara que acreditou na minha ideia. Eu já atendia ele já desde o início do Under Labs, já de outra marca, quando eu já atendi ele por 2 empresas. Só na casa anterior foram quase 8 anos. Então ele sabia do meu modelo de trabalho, de atendimento. Então eu trouxe muita parte técnica ali que eu aprendi na indústria farmacêutica para o suplemento alimentar. Porque os representantes eram tudo um pouco devagar, braço curto, vagalzão. A fama do representante comercial, quando eu entrei no mercado em 2008, Lázaro, era o cara de acordar tarde e andar de carro importado. Porque o mercado era muita ebulição, ainda é. E quando aconteceu tudo isso, o meu sócio, ele é aquele cara, quando ele ia passar o pedido, Lázaro, ele é de Jundiaí. Ele me chamava no WhatsApp, mandava o pedido, eu falava assim: Zé Augusto, um abraço. Eu falava assim: Zé, eu não vou tirar seu pedido. Eu vou aí, eu vou pagar um almoço pra você, a gente vai fazer o pedido juntos. Aí eu ia lá, Lázaro, e pau, enfiava nele. Isso é um puta pedido. E ele gostava disso, porque eu dava treinamento pros vendedores dele, falava da bala de pratos dos produtos, né? Porque eu sempre fui um cara muito técnico, né? Diretor da nutrição e do farma. E aí, quando estourou essa bomba, ele viu a briga que teve dos sócios da casa anterior no Arnold Classics, nessa feira em 2018, e eu desesperado, ele pegou e falou assim: Jaimão, monta a sua marca, eu te ajudo, ele tem 5 lojas. E era do segmento, loja de suplementos. Suplementos alimentares. Cara, ele é um dos caras mais antigos do mercado, ele tem quase 30 anos de mercado, né, de suplementos. Ele falou assim: cara, eu te ajudo, eu já terceirizo, eu tenho private label. Eu falei assim: Zé, eu não tenho grana, acabei de comprar um apartamento no contrapiso, não tenho caixa, como que eu vou brigar com esses caras, com esses gigantes aí do mercado? Eu falei: eu te ajudo, eu te passo o meu CNPJ, você vai fazer o pedido na gráfica com o meu CNPJ, que como você sabe, a gráfica o custo, né, dos labels é um dos mais caros, por conta da bobina, do volume, é bem caro, Lázaro, você sabe. E ele falou assim: cara, eu te passo meu CNPJ, você vai ter prazo, te passo na indústria onde eu fabrico os suplementos, você já vai ter um prazo, eu te ajudo nisso, vamos, vai. Aí eu falei assim: cara, ele tem razão. E Under Labs era o nome de um laboratório underground que eu comprava uns Danones. e eu lembro que eu pegava ampolinha, essa ampolinha tá até no nosso novo escritório, aqui em Alfa, que é tipo, é igual aquela seiva do Jurassic Park, de onde saiu os dinossauros. Então eu olhava aquele bujãozinho, Lázaro, e falava assim: porra, Under Labs, esse nome é bom, cara, esse nome é bom. Só que era com S.
Aí eu falei, bom, Zé, você me ajuda? Beleza, então eu vou para as cabeças. Então eu vou formular aqui os produtos. Eu já era representante comercial há 11 anos, então eu conheço todo o mercado, né? Tive vários amigos, né? Enfim. E começamos. Aí eu comecei a desenhar a marca. Aí ele me ligou, umas 2 semanas depois do que aconteceu. Falei, Germão, vamos almoçar? Falei, vamos. Aí ele chegou e abriu para mim. Falei assim, ó, é o seguinte, tô cansado do mercado, da prostituição com o que acontece com as marcas com o marketplace. Então, eu sempre quis ter uma marca para o mercado, com esse seu trabalho, vamos fazer o seguinte, você tá sem grana, eu ponho o dinheiro, você desenvolve os produtos, monta a equipe e a gente é só 50-50 e vamos. Aí eu falei, tá bom, Zé, deixa eu pensar. Deixa eu ver como é que vai ser. Aí eu falei assim, porra, cara, o que o Zé Augusto tem bom que vai me completar como sócio? Ele tem galpão, ele tem know-how de distribuição, porque além das lojas, ele fazia uma distribuição para o Brasil. Então ele tinha sistema, tinha know-how de logística, de contábil, toda essa parte que eu era faixa branca. Não era meu talento. E não é onde eu vou gastar meu tempo, minha energia. Não é isso. E eu falei, e nesses 10 anos que eu atendi ele nunca deu uma pisada na bola comigo. A palavra nunca fez curva, Lázaro. Isso é Nunca. importante, cara. Sabe que minha opinião pessoal, que falta no mundo dos negócios hoje, que no passado tinha mais, mas esse negócio da competição exacerbada, esse negócio de que ética foi sendo desvirtuada, o nome da empresa, do negócio, é o seguinte, honra. Isso, Honra. cara, isso é... Você não precisa de um contrato. Contrato é simplesmente na hora da briga e olhe lá. Se o homem tem honra, você não precisa de contrato. Agora, se o cara não tem honra, se ele é filho da puta, aí você vai precisar de contrato. E vai ser filho da puta. E ele é um cara que hoje, assim, se eu pudesse voltar atrás, assim, Jaime, você tem a possibilidade de escolher um sócio. Eu escolheria ele, de novo. Por todos os defeitos que Eles ele são tem. só 50-50? 50-50. Isso. Na verdade, agora a gente trouxe o meu CFO, se tornou nosso sócio, a gente deu um pedacinho da empresa para ele, porque esse cara mudou minha empresa, né? Fez 1 ano de casa agora, dia 16 de janeiro. Ele veio como CFO. Hoje ele é o CEO da empresa. E é um cara que eu conheço há 20 anos, quando eu só tinha uma bike, carreira corporativa pesada, um cara de confiança, e hoje somos em 3, né? E aí, Lázaro, eu voltei naquele almoço com o meu sócio, com o Zé Augusto, e falei assim, Zé, vamos fazer juntos, vamos fazer acontecer. Aí, Lázaro, começamos. Até chegar o primeiro produto da gente, que eram 2 termogênicos, eu lembro que ele... Começou com 2 termogênicos. 2 termogênicos. 2 termogênicos. A gente recebeu eles em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Não tinha nem lançado oficialmente a marca. E foi 2 semanas antes do Réveillon, que com o mercado parado. Em 2 semanas, Lázaro, somente eu e mais 3 vendedores no time, a gente vendeu em 2 produtos, 2 SKUs, R$47 mil. Tipo, é uma semana, é um mês que a atividade comercial, principalmente nos últimos 15 dias, é bem baixa, bem fraca. Aí em janeiro, a gente já faturou quase 250 quase 260 pau. Isso atendendo varejo. Varejo, B2B. Não, B2B. B2Bzão. Essa foi uma das estratégias que eu fiz para inserir a Underlabs. Deixa eu te contar uma coisa. O mercado de consumo, gente, geralmente seja ele B2B, que você vai vender para loja especializada, você vai vender para farmácia, vai vender para supermercado. Uma marca nova para é um negócio difícil. É muito difícil. Imagina o seguinte, eu estou do lado da mesa. Hoje eu sou conselheiro lá da Rede de Farmácia São João. Porra, eu tenho uma gôndola com mais ou menos 24 mil itens. Para entrar um novo item, muito difícil. É muito difícil. Eu vou exigir que você me faça a doação, eu vou testar por 6 meses, se não vender eu vou devolver. E você vai pedir para eu fazer o tabloide. E vou te devolver. Não vendeu em 6 meses eu devolvo e você é responsável por tudo. Então, você pegar um produto novo, uma marca que ninguém conhece e colocar no mercado é trabalho de grande. E com grana curta. Pois é. E com grana curta. Só que eu era especialista no mercado. Eu já tinha um canal desenvolvido ali pela minha carteira. E eu chegava nos meus clientes e falava assim, ô fulano, é a marca do Jaime, vamos. E a minha estratégia, Lázaro, eu não vendia para distribuidores, eu não vendia para e-commerce, eu não vendia para grandes players do marketplace,
Porque eu chegava na loja física, no canal especializado, eu falava assim, bonitão, é o seguinte, você não vai encontrar meu produto no Mercado Livre, na Amazon, enquanto que na marca X aqui, você vai ganhar 30, 40, 50 de markup, que ela já tem uma puta demanda espontânea, eu vou te garantir aqui 120, 130% de markup. Então você deixa ela, vem com o meu, na hora que chegar a venda, você troca. E eu vou te pegar no bolso. Galera, a markup é o seguinte, pra quem não sabe, você compra por X, vende por Y. Se eu comprei por 10, vende por 15. Se eu compro 10, eu vendo por 20. Isso é markup. Muito bom. Aí, Lázaro, a estratégia foi... Esse foi um dos meus tripés do meu modelo de negócio. Então, quando a gente lançou o The Labs, eu sabia que eu ia brigar com uma Optimum, né, uma Glanbia, uma Integral Médica, com um grupo Suplay. São gigantescas no mercado, são... Você conseguiu o preço, irmão? Foi difícil. Por quê? Porque é o seguinte... Eu tive a participação na Love Yourself, que é uma empresinha de suplemento lá do Sul. E o grande problema é que a gente queria sempre a melhor formulação com preço justo. E o preço justo, para mim, era diferente do preço justo dos grandes, porque o cara tem escala. Exatamente. É muito isso. Sem escala é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você... É que nós éramos terceirizados, né? Pior ainda. Pior ainda, exatamente. Exatamente. Mas qual que foi o pulo do gato, Lázaro? Eu não lancei commodity. Eu desenhei a The Labs para... Foi bem na época que o câmbio, o dólar disparou. Eu fiz ela com cara de importada, com um alto efeito agudo, uma puta formulação, garantindo margem para o cliente, apresentação visual e uma saborização diferente. Então, eu fui lançar o Whey Protein na nossa linha 9 meses depois do lançamento da marca. Porque commodity é muito difícil, você ganha dinheiro só na larga escala. E o Whey, além de ser commodity, é um commodity caro, né? Commodity caro pra caramba, dobrou o preço, né? Então só foi pré-treinos termogênicos encapsulados, percussores de testosterona, 9 meses depois que a gente lançou a Isohidro. Então aí a marca já estava conhecida, né? A gente, fizemos em 9 meses de Underlabs. E quanto de faturamento quando lançou o primeiro Whey? Um ano depois. Vamos lá, Underlabs nasceu com 45 mil de faturamento, primeiro mês, 250. No nono mês estava faturando quanto mensalmente? 1,8. 1 milhão e 800. 1 milhão e 800. Aí eu falei, caralho, estourei, porra. E empresa enxuta, terceirizados, a gente tinha 15, 16 funcionários, né? Tudo faixa preta, meus representantes, porque a gente começou como uma segunda pasta dos caras, né? Porque não tinha como falar assim, bonitão, sai. Aí a gente foi migrando, né? E aí, a partir daí tem muita história, né, cara? E aí, você entrou pro mundo dos suplementos, Whey. Me conta uma outra coisa, cara. Quando você foi pra fábrica? Você foi terceirizado durante quanto tempo? Quando você tinha qual faturamento? Porque eu penso assim, galera. Opinião pessoal do Lázaro. Eu sei que terceirizar tá muito na moda, você gasta menos energia, mas eu entendo o seguinte, tudo aquilo que você domina, você faz, você não terceiriza. Porque quando você terceiriza, você alimenta a cadeia produtiva. Sim. Qualquer tipo de terceirização, você alimenta a cadeia produtiva. É óbvio, você vai terceirizar um ERP, um sistema, TI, porra, eu não sou dono dessa porra, eu não entendo nada. Então aquilo que eu não domino, eu terceirizo. Mas se eu dominar, eu jogo para dentro. Porque tem muitas empresas fazendo isso. Sim. No passado, teve uma época que tinha uma onda que era assim, Nike só tem o cérebro, para que eu vou ter o corpo? E todo mundo entrou na onda da terceirização. Só que para você competir com as grandes terceirizando tudo é muito difícil. Porque você alimenta a cadeia produtiva, não dá. E a Nike também é uma mentira que contaram na época. Porque pensa o seguinte, tá bom, eu não tenho fábrica, mas eu arrendo uma fábrica unicamente para produzir meu produto por 20 anos. Ela é minha, pô. Basicamente. Não tem outra explicação. Ela é minha. Basicamente. Eu mando na fábrica. Eu boto o meu gestor fabril lá dentro. Eu boto o meu industrial lá dentro. Seu time, né? Então, você me desculpa, ela é minha. Então, qual faturamento você tinha e quando você foi para a fábrica? E o motivo deve ter sido esse. Então, um desses Melhorar a margem. Melhorar a margem, né? Rentabilidade, principalmente. E não ter corte de venda. Ruptura. Então, nós crescemos tanto porque nós já não estávamos sendo bem atendidos na terceirização. Então a gente tinha um problema, que nossos curvaturas As, geralmente eles ficavam em rupturas. Isso, tinha um impacto no nosso faturamento. Então a gente foi para terceirização quando a empresa já está faturando 4, desculpa, para a indústria, o jogo da indústria, quando a gente está faturando 4,5. 4 milhões e meio por mês. Por mês. Quase 50 milhões por ano já. Já. É isso. E aí, depois da pandemia, foi muito doido, Lázaro, porque no dia 17 de junho de 2020, o governo paulista liberou as academias aqui no estado de São Paulo. Com isso,
As vendas, obviamente, despecaram com diversos setores, não preciso nem falar isso. Só que aí, Lázaro, veio uma demanda reprimida, assim, violenta do fitness, dos suplementos. Porque, cara, a galera não vai consumir um pré-treino e ter com elástico dentro da sala. Não vai tomar 3 scoops e ficar louco igual o pica-pau, maluco e com um pezinho. Não vai. Então veio uma demanda reprimida muito forte. E aí foi recorde de faturamento em agosto, setembro e outubro. Em novembro, eu almoçando com o meu sócio e com o meu gerente nacional, e o meu sócio sempre gostou de fábrica. E assim, eu falei assim, cara, eu não gosto de fábrica, cara, eu não gosto, eu não sei trocar o fio do meu chuveiro, a resistência do meu chuveiro, eu não sei jogar esse jogo. E o Zé, não, eu gosto, que não sei o quê. Vamos montar uma fábrica. Aí a gente, com todos esses problemas de ruptura, mal atendido, assim, não era mal atendido, mas puta, cara, é foda, né? Não era a nossa fábrica. Amigo, lembra o seguinte, se você produz um terceiro, você entra numa fila. Isso. Lead time, porque o cara tem que fazer setup de máquina. Ele não te atende como ele quiser. Ele tem que fazer setup de máquina. Então, geralmente na fila é o seguinte, os maiores primeiro, os pedidos mais interessantes primeiro, e os outros vêm para trás. E por mais que você tenha 4 milhões por mês, é um faturamento importante, mas tu ainda está atrás de muita gente. Porque vamos colocar assim, a maioria das grandes marcas, eles não produzem tudo interno. Eles terceirizam parte. Eles terceirizam, É porque sim. Não adianta você ter uma indústria para produzir 100% do seu produto. Sim. É inteligente você ter uma indústria que na baixa Sim. você está com a fábrica cheia e na alta tu terceiriza. Sim. Tanto Entendeu? Na Underlabs a gente tem uma business unit só de terceirização. Exato. Mais de 30 marcas que nós terceirizamos lá. Né? É uma metodologia mais inteligente. Ah, Lázaro, eu tenho uma empresa que fatura 50 milhões por ano, eu vou fazer uma fábrica de 100. Burrice. Sim. Você tem empresa que fatura 50 milhões por ano e eu vou dobrar para 100, faz uma fábrica de 60, que produz 60 milhões por ano. Terceiriza, faz uma fábrica vertical com capacidade de expansão. Na medida que você vai tendo oportunidade de crescimento, vai expandindo no mesmo local. Sempre deixa uma reserva de capacidade de expansão para não gerar custo. Sim. Fábrica parada é custo. Sim. E o investimento só tem sentido se vai ter um retorno da receita, né? Total. Exatamente. E um dos pontos principais que a gente tomou essa decisão foi a questão do controle de qualidade, de estar 100% na nossa mão. Isso era um quesito inegociável para nós. E aí, em novembro de 2020, depois com esses 3 meses assim, recorde seguido de faturamento, a gente tomou a decisão, falou assim, cara, vamos montar a nossa planta. Aí começamos ela com um galpão de 1.200 metros e ela ficou pronta em agosto de 21. E foi engraçado, Lázaro, que em setembro de 2021 teve o Mr. Olympia, que foi a primeira feira do fitness depois da pandemia, e a fábrica estava pronta tinha alguns meses. O faturamento daquela feira foi tão alto que quase quebrou o nosso negócio. Você vendeu muito e não conseguiu entregar. Encaixou nosso fluxo de caixa e a gente não tinha histórico, os nossos fornecedores. Você não conseguia crédito? Não, novo? O CNPJ novo. Aí a gente falou assim, a Underlabs é quem puxar o volume da indústria tal, somos nós, né? Então, os caras, cara, assim, sem conversa, sem conversa, sem ideia. Então isso quase quebrou a gente. Demorou quase 5 meses para colocar de novo o TEM nos trilhos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Vendo o negócio, você contou a história aí, Underlabs, tal, foi para a fábrica, gente. A gente tem a teoria da Bíblia que é muito legal, né? Você tem gente, processo, produto, você tem empresa. Se você tem gente, processo, não tem produto, você vai ter uma empresa ruim porque a empresa sem produto. Mas se você tem gente, produto, você ainda tem empresa desorganizada. Sim. Mas gente sempre é fator primordial. Time, velho. Sim. Como é que tu faz? Eu tenho um negócio que assim, tudo que eu faço na vida eu preciso de time. Hoje, eu não toco nenhum dos meus negócios. Eu sou presidente de conselho das operações. Primeira coisa que a gente faz quando eu sento num conselho para tocar um negócio é, como presidente do conselho, principalmente, quem são as pessoas que estão com você. Esquece a amizade de lado. O que manda se chama produtividade. Sim. Esse é o jogo. Como é que o Jaime faz para montar? Hoje a Underlabs tem quantos funcionários? Hoje, funcionários diretos e indiretos, mais de 130. 130. Como é que você faz para escolher esses caras, principalmente os heads? O que é importante para você? Primeiro, caráter, sem sombra de dúvidas.
a minha premissa na empresa é primeiro contratar caráter e depois treinar as habilidades. Então, para mim, isso também é negociável. Ter fit com a nossa cultura, isso é importantíssimo. Depois você vai falar quais são os vetores principais da cultura da André Labs. Eu continuei. E, obviamente, os skills desse cara. Se ele consegue, se ele aguenta tranco, se ele enverga, se ele consegue dormir no barulho. Então, os meus líderes, eles precisam aguentar pancada, né? Porque eles têm que, cara, assumir o risco junto com os sócios. Então, esses 3 vetores, para mim, são primordiais para eu escolher os meus líderes. E, obviamente, com um RH parrudo, robusto, né, para dar um RH... Hoje, com o jogo da indústria, Lázaro, com o nosso crescimento, eu vejo o quanto é importante a gente ter um RH estratégico dentro da empresa, coisa que a gente não tinha. RH tem que ser estratégico. Eu costumo falar o seguinte, RH, ele tem que... O braço direito do CEO não é o financeiro, como todo mundo pensa. É recursos humanos. Por que, Lázaro? Ele vai trazer até o head, até seu financeiro. E um RH muito focado em desenvolvimento organizacional. Muito focado em aquisição de talentos. Muito focado em plano de carreira e meritocracia. O RH desenhar isso com a liderança. Desenhar, monitorar e acompanhar. Esse é um fator fundamental se você quer ter uma empresa longeva. Esse é o escopo. Tem gente que fala assim, Lázaro, mas no turnaround, tu teve passando a régua e não quer nem saber, são coisas diferentes. Uma coisa é você formar André Labs, a outra coisa é fazer um salvamento de resgate. Sim. Salvamento de resgate você tem que ser mais duro e você não tem tempo para treinar ninguém. Isso. Trazer gente pronta. Sênior. Para chegar, hein? E a dívida tá batendo na porta, então não tem outro jeito. E uma coisa que eu aprendi com o meu CFO foi a gente trocar custo ruim por custo bom. Sempre. Sempre, assim. Tanto que, cara, eu falei, não faz sentido eu sentar na cadeira do CEO. Você tem muito mais robustez, capacidade para sentar nessa cadeira. Não faz sentido. Então foi... E você falou uma palavra que foi, talvez, a expressão que mais me marcou no ano passado, Lázaro, que foi o turnaround. Que ano passado, em janeiro, dia 16 de janeiro, começou o turnaround da André Labs. Você vai contar o porquê. O porquê? A gente cresceu muito rápido de forma desordenada. O meu sócio, um cara especialista ali no mercado de suplementos, no varejo, conhecendo muito o mercado. Eu também, vendedor nato. Eu não sou CEO, Lázaro. Sou vendedor, cara. Sou vendedor. Eu não vou me embriagar para sentar nessa cadeira. Não é esse o meu papel. O meu papel é trazer pessoas que vão trabalhar de forma mais inteligente e mais dura do que eu. E colocá-las no lugar certo. Eu acho que isso eu acredito que eu faço de uma forma... Eu tenho a leitura muito rápido das pessoas. Acho que trabalhar tantos anos no comercial. Então você pega o feeling. Né? Você acaba farejando a pessoa. Né? E a gente cresceu de uma forma muito desordenada. Então a gente tinha um puta faturamento. Mas o que importa ali, velho, é a última linha. Não, sempre. É a última linha. Faturamento de venda é ego. Faturamento enche a ego. EBITDA enche o bolso. Exato. Eu demorei para entender isso. Né? Exatamente. Aí, porra, cara, a gente vendendo atividade comercial bombando, escalamos super rápido, aí passavam uns incêndios. Porque, Lázaro, se eu soubesse lá em 2020 quanto o jogo da indústria é complexo, eu não sei se eu teria jogado. Porque é muito complexo. Mas vale a pena. Hoje eu vejo que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Mas, cara, se eu soubesse que... Vou te falar outra coisa, Lázaro. Se eu soubesse que empreender seria uma jornada tão difícil, tão desgastante de você comer caco de vidro e os desafios que você vai enfrentar e você precisa saber dormir com aquela porrada, com aquele barulho e assumir risco, eu sabia que seria difícil, mas eu não sabia que seria tão difícil. Então, não sei se eu teria. E você pode ter certeza que sua empresa é jovem, só está começando. O dia que você chegar a meio bi, 1 bi, e aí para cima, aí você vai ver que é barulho alto, entendeu? Até porque o mundo começa a te achar cruel. Porque nós vivemos numa sociedade onde cultura laboradora, que os laboradores, os trabalhadores, são os pobres coitados e o dono
é o vilão, ela foi criada, enraizada. Só que a pessoa esquece que todo o risco está com o dono. E todos os direitos estão com os colaboradores. Então, quanto mais você cresce, mais difícil vai ficando, porque a gente ainda não ficou livre dessa cultura. Sim. Por mais que a gente seja ainda um país capitalista, Sim. o mundo, né, galera? Não vamos vir com essa utopia, não, porque o comunismo deu errado no mundo inteiro e o socialismo só na divisão tem que ter o quê para dividir? Então você tem que produzir para depois dividir. Não vamos com mimimi que, não, porque aí o social... Outro dia eu vi uma tese de um cara numa mesa que ele falou o seguinte, que eu até falei isso num outro podcast com um advogado, que todas as empresas, o sonho dele é que o lucro deveria ser dividido igualmente entre os donos e os colaboradores. Aí eu falei, desde que todos os colaboradores assumam o risco. Risco, porra. Dividir a dívida. Porque se o barco afundar, o cara vai Vamos pegar a dividir a mochilinha dívida. dele e vai Vai para outro, embora. vai embora. Vai embora. Então, assim, a jornada é pesada, cara. É pesada. O empreendedorismo no Brasil é um pouco de missão, é um pouco de arte e é um pouco não, e é muito, muito, muito de resiliência e estômago, irmão. Você dormir e acordar cheio de efeito colateral, com problema para você resolver, com valores financeiros que talvez te bote a menos zero, isso todo mundo passa por isso em algum momento. Sim. Mas vamos lá, você parou no turnaround. Turnaround. O primeiro, né? Teve mais, né? Teve agora o renascimento da Andelebs ano passado. O primeiro turnaround ele foi causado por quê? Por quê? Qual foi o dano? Que outra coisa, tá? Se você falar comigo assim, porque foi problema de caixa. Problema de caixa não causa que a empresa quebrar. Sim. Caixa é o sintoma final. Alguma coisa tu errou pro seu caixa tá ruim. Sim. Caixa nunca é o erro. Ele é o sintoma final de uma outra doença que aconteceu na companhia. Cara, tá sendo uma aula aqui. Tá sendo uma aula. E é isso. Então, ano passado, em 2023, uma consultoria que veio atrás de nós. Uma consultoria bem robusta. Inclusive, eles que fizeram o M&A da Dr. Peanut para o Grupo Suplay. Eles entraram em contato comigo, queriam fazer um trabalho com a gente. Eu achei legal, falei, vamos começar. E eles eles internaram a nossa empresa, em 2023. Março de 2023. Em junho... Qual empresa? Qual consultoria é essa? Lince Partners. A Lince. Você conhece os meninos? Não conheço, mas de nome eu sei quem é. Eles são, cara, esses caras que plantaram toda a semente na minha cabeça pra gente chegar onde nós estamos hoje. Eu sou muito grato a eles. Nós não estamos mais com eles, mas sou muito grato. E quando eles terminaram todo o diagnóstico, Lázaro, da nossa empresa, eles ficaram 3 meses internados com a gente, com acesso, a mesma senha, o mesmo acesso que eu tinha ao sistema da empresa, eles tinham. Aí em junho, eles vieram com o diagnóstico, com a apresentação dos nossos números, o valuation da empresa, e eles falaram uma coisa assim muito assertiva, que foi o quê? Cara, vocês têm marca, vocês têm produtos, só que a gestão de vocês não é tão sênior, a contabilidade de vocês esquece, e vocês precisam de um CFO de mercado, no mínimo um gerente financeiro. Porque quem fazia o financeiro era meu sócio, mas, cara, ele tem as... Não era financeiro. Que não era financeiro. Mas nas limitações dele, ele fez até onde deu. E ele foi muito nobre e falou assim, cara, realmente a gente precisa de um CFO. Aí eu comecei a martelar na cabeça assim, Zé, vamos atrás do CFO de mercado, vamos atrás do CFO de mercado. Você sabe que eu vou dizer uma coisa? Eu entendo bastante de finanças, mas eu não sou o CFO. Eu não sirvo para estar no operacional. Contas a pagar, contas a receber, controladoria, fazer as projeções financeiras, eu detesto essa parte operacional. Mas eu leio qualquer DRE, qualquer balanço com uma primazia que eu quero dizer o seguinte, eu desafio o cara para entender isso comigo. Até para você entrar num onboard ali de uma empresa ou salvar, fazer um precisa saber isso. Precisa ter ali o DRE, DRE, balanço, fluxo de caixa e o mínimo. Aí você faz eu tenho que entender os quesitos operacionais. Então é o seguinte, eu faço isso muito bem, mas eu não tenho nem saco para ficar no dia a dia do CFO. E esse cara, ele é muito importante, mas você tem que lembrar de uma coisa também. Ele também tá no pós-incêndio. Porque essa merda acontecer na operações e na venda, o CFO não te salva. O CFO te alerta. Mas se a empresa está indo mal, a culpa nunca é dele. Porque ele só processa um resultado já gerido. Seja ele mal gerido ou bem gerido. Quando chega nele, só chega a conta para pagar. O negócio tá antes. Mas vamos lá, aí você trouxe o CFO. E como eu cuido ainda do comercial, né? As minhas 2 cadeiras que eu mais gosto de interagir na empresa é o marketing e o comercial.
Foi uma pressão, assim, gigantesca no passado. Ele botou, assim, a faca no meu pescoço, literalmente. E aí meu sócio, no final do ano passado, ele entendeu que realmente a gente precisava de um CFO de mercado. E aí entra o meu CFO na jogada no dia 16 de janeiro. Dia 16 de janeiro eu ligo pra esse cara de manhã. 24. De 24, ano passado. Ele é meu amigo há 20 anos, eu sou padrinho de casamento dele. Ele carreira corporativa pesada em Federal de Minas em administração, MBA na USP, pós em Harvard, Yale, enfim. E desde o primeiro início da Under Labs, desde o primeiro pro segundo ano da Under Labs, ele me falava assim: porra, Jaimão, eu queria muito estar contigo nesse projeto. Aí eu falava assim: Fernando, eu ainda não tenho gabarito para pagar um executivo do seu pote. Na hora certa, se tiver que ser, você vai vir trabalhar com a gente. Ele falou assim: Jaimão, não aguento mais corporativo, tô de saco cheio. E foi diretor em multinacionais, enfim. E aí no dia 16 de janeiro, cara, eu tinha acabado de voltar de férias, eu ligo para esse cara, né, que ele tinha feito um pedido no site para saber se tinha chegado o pedido dele. E aí ele falou assim: pô, Jaimito, eu queria te encontrar pra gente bater um papo. Aí eu falei assim: pô, Rafael, eu acabei de chegar de férias. Eu tinha retornado, tinha 2 dias. Falei: deixa eu passar essa semana, que era uma terça-feira. Semana que vem a gente almoça. Ele falou: então vou te adiantar. Aí mandou um áudio de 4 minutos. No final do áudio, ele me contou que ele tinha saído da Stone Pagamentos, da maquininha, Um dos donos da Stone, André Street, foi meu funcionário. É mesmo? Porra! Eu só descobri depois. Ele trabalhou na época do Pan-Americano, a gente comprou a Braspag. E ele era o fundador da Braspag. E quando o banco quebrou, ele veio para trabalhar comigo debaixo de mim na área lá. Trabalhou comigo ali, sei lá, 1 ano e pouco, até eu vender a Braspag para Cielo. Que legal. E depois eu fiquei subindo quando a Street era fundador da Stone. Que legal. Garoto é animal. Bom, é bom. Animal. E aí o meu CFO, ele era da Lynx, a Stone comprou a Lynx. E aí passou 1 ano e eu mudei ele de área e eu tirei ele do financeiro e passei ele para a área de contratos. Ele não quis, falou: cara, me desliga. E eu não sabia, não tinha falado com ele. Eu tava de férias. Aí, Lázaro, no final do áudio ele falou assim: então, pedi para sair, me mandaram embora e agora no mercado eu tô procurando uma cadeira como CFO. E, bicho, esse cara, assim, eu sou muito amigo dele, é um cara de extrema confiança. Padrinho de casamento, o cara conheceu, eu só tinha uma bike, isso lá atrás. Na hora que ele falou CFO, eu dei um pause no áudio dele e liguei pra ele. Falei: cara, você vai trabalhar comigo, eu preciso de um CFO, é você. Ele falou com essas palavras, Lázaro, ele falou assim: Jaimito, eu não sei quanto você vai me pagar, mas eu vou aceitar a sua proposta e eu vou provar que eu sou barato. Na hora do almoço ele foi, apresentei ele pro meu sócio amou ele. Hoje ele é meu sócio também e CEO da empresa. E ele foi o grande responsável de mudar minha cabeça, de fazer esse turnaround da Under Labs. Então, ao invés da gente mexer nos custos do produto, no preço de venda para aumentar, melhorar nossa margem, ele falou assim: cara, tem tanta oportunidade aqui, vamos melhorar aqui as nossas operações, a gestão. Ele mexeu na CDLA. Exatamente. Cara, isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer. Vamos primeiro mexer aqui, fazer a lição de casa. Você sabe que eu costumo entrar na empresa, a primeira coisa que eu olho é para dentro, depois eu olho para fora. Eu vou mexer no CTO, SDLA e os Cambal. Só que eu pressiono o fornecedor. Os caras até não gostam muito de mim. Dos caras. É assim, eu chego a jogar cartada na mesa, do tipo assim: queridão, só pago isso se quiser, se não quiser vou fazer bid e tá fora. Então, às vezes, quantas vezes a gente vai entrar para reestruturar uma empresa, quando o cara olha lá, Grupo Optimize, o cara fala... Aquele... Quando eu chamo o cara para conversar... pescoço. Quando eu chamo o cara para conversar, ele já vem com um novo preço. Ele já vem: cara, ó, o negócio é o seguinte, melhor que eu posso chegar isso aqui, dá? Eu falei: mas eu nem pedi ainda. Ele falou: ainda, mas eu sei que vocês vão pedir. Porque é a metodologia. Você não consegue vender caro, irmão. Sim. Ninguém vende caro, você vende o preço justo. Você tem que estar no street price. Senão, meu irmão... O mercado é que manda. Não adianta você ter uma puta fórmula, preço fora, e você se romantizar. Exatamente. Com a fórmula do seu produto e, cara, você tá fora do jogo, cara. Não adianta. Aquele produto que eu te mostrei ali, Protein Crunch, é uma prova disso. Não adianta a gente se romantizar. A gente tem que jogar o jogo. Raramente. Ou você tem o poder de marca. E vou te dizer uma coisa para todo mundo aí: o poder de marca, ele é mais violento para fazer vender o produto caro do que a qualidade do produto. Isso aí, total. Entendeu? A força da marca é um negócio brutal. Eu tive essa ciência, Lázaro. Nas feiras no Arnold Classics, nós colocamos tatuadores no nosso stand fazendo
o urso da Under. Agora não é mais esse, né? A gente fez o rebrand, aquele que você viu ali. Na última feira, deu até confusão, porque o tatuador a tatuadora demorou para fazer algumas tatuagens e não deu para cumprir a agenda. Agora, no Orange desse ano, eu vou pôr 2 tatuadores no meu stand. Você tá falando o seguinte, o cara tatua a sua marca O logo da dentro Under. da pessoa? O logo da Under. Tem maluco pra tudo nesse Em 2022, quando eu sugeri isso com a minha gerente de marketing, ela falou assim, Jaime, Tem coisas que eu gosto muito. Tem mental. coisas que eu gosto muito, mas isso aí não. Eu te o nosso tema do Arnold de ano passado foi uma escola. A gente fez o stand da Undelabs, mas uma escola. Undelabs High School. Por quê? Porque Undelabs é o aluno da turma do fundão do mercado. Porque a gente foca muito no lifestyle, a gente, nosso YouTube não é voltado para conteúdo, é muito humor ácido. Então, nós somos aluno da turma do fundão do mercado. E a gente fez uma escola. E a enfermaria do stand era onde rolava a tatuagem. Então, tinha maca, tinha tudo. E rolou pra caramba. Minha mãe fez tatuagem. O povo, é assim, bizarro. Em 22, quando eu trouxe essa ideia pra minha gerente de marketing no briefing da feira, ela me falou assim, Jaime, você é maluco? Como você vai pôr tatuagem em feira? Gente passando, ferimento. Eu falei, fulana, tem feira de tatuagem que é uma maca do lado do outro. A gente vai pôr lá e a galera vai querer fazer. Fizeram pra caramba. Mas você fazia só a sua tatuagem, se o cara falasse que era uma rosa? Você fazia Não. Só o cal, só o urso da Under. só usa Ana. Quer fazer urso, põe. Se não quer, tchau. E era aquele. Não tinha conversa. Muito doido, né? Muito doido. Eu sempre briguei muito, Lázaro, porque a gente não quer clientes. Eu não quero clientes. Eu quero fãs. Então... Isso aí, eu costumo falar o seguinte. Isso chega a ser piegas e demagogo, mas é o que mais funciona. Entendeu? Tem gente que fala assim, Lázaro, tá bom, porra, todo mundo sabe dessa merda. Mas e aí, como é que eu faço isso? Isso funciona? Funciona, é lei de mercado. Eu quero fãs, cara, eu não quero... Porque o fã, ele te fideliza, cara, ele vem contigo. É comunidade. A gente faz um Air Force One da Nike customizado toda feira com um tema, com algum produto nosso. Nós fazemos sempre 15 pares. Irmão, quer mais uma dose de uísque? Eu aceito, né? Já que... Minha produtora, também pega o uísque, pega tudo, filho, dá uma dose pra esse cara. Fernanda, agora mostra a garrafa do Old Par. Quem sabe o Old Par patrocina a gente na próxima. Eu tô fazendo merchan de graça pro Old Par aqui. Porque eu gosto de vocês, tá? Se o cara é raiz, tem gente aí que nasceu depois desse uísque. Eu acho que provavelmente quando você nasceu já existia Old Par. Eu acho que sim. Alô, Old Par, vocês estão perdendo uma oportunidade aqui desse cara, hein, meu? Esse cara é brabo. Então, Lázaro, é isso, cara. Agora vamos pro próximo passo. A gente está falando de resiliência, a gente está falando da dificuldade do empreendedorismo. Você é um cara jovem que saiu montando uma área comercial para vender, é uma distribuidora. Depois você virou fábrica. Isso. E depois aconteceu um incidente, que foi agora recente. E que, como a gente já deve estar mais de uma hora aqui, porque o tempo voa, né? E aqui a gente fala assim, cara, olha o seu negócio, aqui não tem limite, tá? Vai até a hora que der, não tem problema, podemos ficar 2 horas falando. Tem um padrinho aqui, na hora que o padrinho fala, Jaime, vai embora, eu vou embora. Não, nós podemos ficar falando aqui, o problema é que tem muito preguiçoso, que tem preguiça. O cara olha o título do negócio e olha assim, quantas horas tem? Tem 2 horas pra assistir, não. Não. O cara assistiu de 40 minutos, caralho. E conhecimento é profundidade, irmão. Tem muita gente rasa no mundo. Não, conhecimento é profundidade. Eu assisti esse final de semana seu podcast com o Joel. Sim. Aula. Sabe qual é o negócio, cara? É assim, e hoje em dia a competição tá mais difícil, eu acho que ela tá mais fácil. Por que, Lázaro? Porque o excesso de informação colocou todo mundo navegando num oceano muito raso. Porque os vídeos são curtos. Sim. O cara começou a abandonar o mundo acadêmico, que ele acha que não vale a pena. Sim. O cara acha que qualquer conteúdo profundo e denso é perda de tempo. E não é. Porque o seu cérebro é igual ao seu músculo, ele precisa de exercício. Eu tenho um negócio, eu leio sempre só dentro de avião. Porque em casa eu acabo fazendo outras coisas, tá? Então, quando eu tô bom agora, eu diminui minhas viagens. Eu tô viajando muito menos agora. Aí eu tô arrumando tempo de manhã cedo para ler, porque durante o dia depois não vai ter jeito mais. Porque o avião não tá tendo tempo suficiente para isso. Entendeu? Então, não tem erro. E o recado que eu posso Seu iscão, irmão. Saúde, irmão. Então, geração Z, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá o play no YouTube desse cara aqui, do podcast O Padrinho, que isso daqui é uma aula para vocês.
Não é vendedor de fumaça a carreira, não preciso nem falar. Fumaça a gente já vai no charuto. Só no charuto. Não, bicho, você precisa organizar, arrumar seu quarto, dá o play no YouTube, fica escutando e aprende aqui com realmente quem tem pedigree e know-how para falar sobre business, se você quer empreender, viu, geração Z? E aí, Sai do descartável. e aí, assim, pensa assim, no passado, informação era diferencial competitivo. Depois, o conhecimento era um diferencial competitivo. E hoje, mesmo conhecimento, sem ação não serve pra porra nenhuma. Então, aí você abordou um ponto muito importante, porque você se romantizar ali na estratégia e não na execução, porra, cara, uma boa ideia sem execução é só uma boa ideia. É um sonho. É um sonho. E o sonho é a bengala do fracassado. O sonho do fracassado. É exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? Então vamos lá, me conta. Aí você foi pego de surpresa ano passado e você encarou mais uma pedreira na vida. Foi, Lázaro, foi o momento mais difícil da minha vida, o que eu passei no dia 24 de setembro de 2024. Recente, porra. Muito recente, não tem nem 4 meses. Eu nunca perdi um pai, uma mãe, um irmão, um amigo muito próximo, uma esposa, nunca. Então, o que aconteceu com a The Labs, eu achei que eu nunca ia passar isso na minha vida. Um incêndio começar na fábrica do lado da nossa, o fogo passar para o nosso galpão, o corpo de bombeiros demorar 40 minutos para chegar, e você vê o seu galpão mais valioso da sua indústria, que você começou do zero, vindo no almoço para comprar janta, ser destruído, consumido por incêndio, você não poder fazer nada. Nada, nada. Então, o dia 24 de setembro foi o renascimento do The Labs. Nós sofremos um incêndio no nosso galpão de matérias-primas, consumiu absolutamente todo o nosso estoque, a gente estava estocado para o segundo semestre, porque o nosso faturamento do ano, Lázaro, geralmente é 60% no segundo semestre e 40% no primeiro. Então a gente estava estocado, queimou mais de 25 toneladas de WPC 80 da Alemanha que a gente tinha trazido, que é a matéria-prima do Whey Protein, caríssima. Queimou mais de 30 toneladas de creatina, todos os nossos rótulos. A nossa sorte é que não morreu ninguém, porque eu acho que aí teria bugado minha cabeça. Esse é o primeiro lugar. E o segundo lugar não atingiu nossa fábrica, que era o galpão do lado. Então, o incêndio demorou mais de 24 horas para ser mais de 24 horas para apagar. Saíram todos os veículos de comunicação ali do Vale do Paraíba. Nossa fábrica é em Pindamonhangaba, né, do lado de Taubaté. E é muito doido você ver o que está acontecendo e você se sentir impotente. Você fala assim, cara, não posso fazer nada. Nada. E ali foi o grande renascimento da The Labs. Deus deu a segunda chance pra gente, Lázaro. Foi muito doido. Quase que a terceira, porque você passou por um turnaround. Turnaround e pandemia, né? Turnaround e pandemia. Sabe uma coisa engraçada? Você falou de pandemia, né? Que todo mundo treinava em casa com elástico. Olha o que é o cúmulo do marombeiro. Sabe o que eu fiz na pandemia? Aluguei a academia. Como assim alguma academia? Eu liguei pro meu personal e falei, meu irmão, sai rodando aí, visitando os donos de academia, que eu quero pagar o aluguel do cara e ir lá treinar todos os dias. Aí o Rodrigo, Stefano, meu personal, achou uma academia em Osasco. Osascão. Falou, queridão, o aluguel do cara custa tanto. Ele falou que te dá a chave, e se você quiser, você treina todo dia. E eu paguei o aluguel da academia e eu treinava todo dia. Não acredito. Puta que nós. Você treina quantos anos, Lázaro? Ah, desde os 18, eu tô com 56. Ah, tem uma caminhadinha aí. Pô, se eu chegar nos 56, né? 56 assim, olha, se Deus me permitir, eu vou agradecer, viu? Chegar, porra. Se Deus quiser. Tá no caminho. Se Deus quiser. Então, foi isso. Hoje eu brinco, né? Que foi a maior ação de marketing da The Labs, porque a gente teve um awareness muito grande do mercado. O meu Instagram, Lázaro, eu tenho 12 mil seguidores. Ele, quando deu 15, 20 dias do incêndio, ele bateu quase 3 milhões de visualizações. Então a gente teve Júlio Rocha, que foi um grande ator da Globo, ajudando a gente de graça, que um Reels do cara é 30 pau. Ele fez 3 para nós, que ele ficou sabendo, através de um amigo meu também. Fez de graça, postou nas redes sociais dele. Henrique Fogaça postou. Felipe Ciani, que é âncora da CNN, meu brother, trabalhou 16 anos na Globo, era repórter do Jornal Nacional, do Fantástico, fez um puta Reels contando o que aconteceu.
O mercado começou todo a postar o nosso incêndio e falou assim, ó, pessoal, teve um incêndio na fábrica da Undelabs, vem aqui conhecer a marca, a gente tá fazendo promoção. E quem me tirou do chão nocauteado foi um grande cliente nosso. O cara que começou a corrente, somos todos Undelabs. Um cara, assim, muito respeitado no mercado, mais de 25 anos de varejo. Esse cara, e ele começou a corrente, somos todos Undelabs, e o mercado seguiu esse cara. E a partir daí, Lázaro, a gente teve uma enxurrada de pedidos à vista no Pix. E o meu recado para o time comercial foi: pessoal, a gente não sei quando vai entregar esses pedidos. Só não deixem eles cancelar. Porque a gente vai trocar o boleto deles. E a gente segurou no peito. E eles entenderam. E foi, assim, cara, uma grande injeção assim, na hora da empresa. E a minha tranquilidade, Lázaro, sem piegas nenhuma, cara. Nenhuma. Diante de Deus falando isso pra você, eu fiquei muito tranquilo. Eu sabia que a gente ia se levantar, porque eu fiquei muito tranquilo. Eu trouxe uns produtos nossos pra você conhecer. Eu falei assim, cara, quando essa galera experimentar o nosso whey de doce de leite, o nosso pré-treino, o Warzone Rocket Energy, que é o melhor pré-treino do mercado disparado. Eles... Se experimentar, depois eu conto, hein? Vai, esse feedback, esse cara aqui, maromba raiz. Ele falou assim, eles vão se apaixonar por nossa marca. E a gente vai reter esses caras. Prova viva disso é que o nosso e-commerce, ele já atingiu 25% do faturamento na data de hoje, que hoje é dia 21 de janeiro. Ele já atingiu 25% do faturamento do ano inteiro de 2023. Legal. Isso foi uma prova do meu achismo, do meu feeling. Seu e-commerce, você só tem a página na internet ou você tem aplicativo também? A gente vai lançar agora no aplicativo. Undelabs.com, galera. Então, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, cara, essa galera vai amar a gente. E foi o que aconteceu. E aí, a partir daí, cara, a atividade comercial bombou. Os nossos fornecedores nos ajudaram muito. Os donos de marcas, todos foram muito solícitos, né? A Mariane da Max, Felipe Bragança da Integral, Laerte da Mr. Taste, Daniel Mencas da FTW, Patrick da True Source. Eu vou ser leviano aqui, desculpa se eu esquecer alguém assim, galera, mas eu marquei todos que se prontificaram nos ajudar a mandar matéria-prima. E eu lembro da Mari me ligando, que ela ficou sabendo do incêndio. Eu tava indo para Pindamonhangaba, eu saí de Alphaville para ir para lá, fui 3h30 quase chegar no incêndio. Assim, foram as 3h30 mais perturbadoras da minha vida. E aí a Mari ficou sabendo, ela me ligou, cara. A Mari, assim, ficou desesperada, sabe? Porque ela sabe da minha história. Porque o Zé Augusto, meu sócio, foi um grande cliente da Max Titanium. Compra até hoje, né? Então ela sabe da nossa história. E a galera já sabia que o Jaime da Underlabs, na verdade, já me começou como representante comercial, lá de baixo, né? Então essa galera nos ajudou muito. Eu jamais vou esquecer o que eles fizeram, porque na hora que o calo aperta, que a gente vê quem é quem. Porque falar até papagaio fala, né, Lázaro? Isso aí. Até papagaio fala. Então, e eu tomei muito cuidado para nós não nos vitimizarmos nas redes sociais. Então, até sugerindo vaquinha pra gente. Eu não sabia da dimensão do prejuízo. E foi muito delicado, porque os bancos começaram a ver a gente como risco por causa do incêndio. Mas os nossos fornecedores, porque a Underlabs nunca atrasou um boleto, nunca atrasou um salário de um colaborador. E quando a gente quase quebrou em 2022, com a indústria recente, por causa de fluxo de caixa, eu e meu sócio, a gente ficou 4 meses em prolabore, a gente não atrasou o salário de nenhum colaborador. Então, eu tive muito cuidado para a gente não se vitimizar. A galera queria, os nossos concorrentes queriam mandar matéria-prima. Eu falei assim, calma, gente, deixa eu ver o que aconteceu. Primeiro, a gente vai fazer um plano de contingência que nós traçamos. Então, o que a gente fez lá, Lázaro? A gente dividiu em 4 etapas. Primeiro, pessoas. Segundo lugar, fornecedores. Aliás, em 3 etapas. Pessoas, fornecedores e bancos. Essa foi a nossa prioridade. Número 1. Então, ninguém foi desligado da Undelabs pós-incêndio. Ninguém. Chamamos todos os nossos fornecedores, ali one-on-one com os caras, falei assim, aconteceu isso, vocês querem estar com a gente, nós estamos juntos há 3 anos, vocês querem ficar com nós por mais 10, 15, 20, 50 anos, nos ajudem agora. E eles nos ajudaram. E aí, tivemos essa segunda chance de continuar. A gente já está evoluindo aqui, mas para o final, Jaime, eu penso o seguinte, vamos lá, futuro.
futuro da Under Labs e o que você vê de Brasil aí? A Under agora nós iremos olhar com uma lupa muito grande no mercado alimentar, que é um mercado que está bombando. A parte de snacks saudáveis, de saudabilidade, é uma realidade. E a Under está de uma forma tímida nesse mercado, e é um mercado 50 vezes maior do que o especializado, que é o nosso. E agora esse ano ainda vai ser um ano de pés no chão. Nós não queremos crescer muito. É um ano de estabilização para 2026 chutar a porta. Deixa eu fazer uma pergunta. As empresas, elas só têm 3 destinos. Qualquer empresa. Tu é vendido, ou você faz sucessão, ou tu fecha. Você quebra. Não tem outro. E para todas as 3, tirando quebrar, mesmo quebrar, até para você pedir uma boa falência, você tem que estar organizado. Mas para ser sucedido... Pensamos em RJ. Incêndio. Chegou a ser na mesa. Aí é o seguinte, para você, sucessão ou venda? Ou abrir capital também, porque aí é venda também, parcial ou tal. O que você pensa? Porque no mercado não tem, né? Tem alguma dessas aí de capital aberto? Não, né? Não tem, e alguns players pesados do mercado já vieram atrás de nós, mas ainda não é hora, o Lázaro. Tem que ser, não, abrir capital tem que esperar a janela, não, tamanhos, não, e até mesmo investidores, porque a gente ainda tem muita musculatura para ganhar, a companhia é super jovem, e tem aquela história, né? Chega um investidor, o cara vai pôr a faca no seu pescoço, né, Lázaro? Então... Não tem freelance, meu irmão. Não tem. Você falou um negócio, tem gente que fica procurando investidor anjo. 90% dos investidores anjos deviam ser chamados de investidores demônios. Porque o cara te dá 500 mil reais e te depena por causa de 500. Arranca sua alma por causa de 500 reais. E o cara tá ali, venture capital, investidor anjo. Hoje um caceta, irmão. Se você acredita na sua ideia, bota tudo que tu tem lá, faz crescer, aí depois sim, você vai chegar de igual para igual para um cara para discutir negócio. Fala só, se a gente um dia for vender, enfim, dar um exit, cara, é pra... Vou botar dinheiro no bolso. Cara, aí... É isso aí. Vim aqui ser seu vizinho, Lázaro. É isso. Se não, cara, eu não pensei. E eu gosto do game, cara. Dinheiro é só placar. O que importa é o game. É isso aí. O que importa é o game. É o seguinte, dinheiro é a consequência de um bom trabalho. Ele é o fim, ele não pode ser o meio. De jeito nenhum. E assim, cara, ele vai aparecer se você faz aquilo que ele gosta, se você gera valor para as pessoas. As pessoas, elas te compram se elas sentirem valor no seu produto. Sim. Se elas chegarem e falar assim, caramba, esse produto gera transformação, esse produto tem alguma coisa que eu gosto dele. Sim. O poder da marca, ele está muito mais nisso, na percepção de valor. E aí sim, você tem um negócio longevo. E posso falar uma coisa, só te cortando, Lázaro? A jornada é legal pra caralho. É muito legal. Mas o foco tá na jornada. Nossa, cara, a jornada é muito legal. Eu olho pra trás assim e falo assim, porra, cara, olha o que a gente construiu. Você vê a galera ali, a gente fez a confraternização de final de ano com a turma da fábrica. Pô, aqueles caras foram uns heróis, foram as primeiras pessoas que combateram incêndio, né? E você vê ali, os colaboradores ali, os caras dão valor ao trabalho, ao emprego, sabe? Tá ali eles contando com... eu senti isso, sabe? Eles me contando como foram os primeiros minutos de combate a incêndio, de tentar tirar os pallets de das matérias-primas, e aí o teto começou a derreter, a estrutura metálica começou a ficar perigoso, e eles falaram, a gente tentou. E, porra, a gente tem as imagens de incêndio, são aterrorizantes, do galpão interno, né? Então, isso para mim é uma das partes mais fodas assim, do negócio, ver que pelo empreendedorismo você pode transformar a vida da pessoa, né, Lázaro? Isso é muito foda. O empreendedorismo é a mola mestra do social no planeta. Onde você monta uma empresa, você gera um ciclo positivo de desenvolvimento, você gera desenvolvimento humano, você gera riqueza, essa riqueza vai para o mercado, ela volta para dentro da empresa, você contrata mais gente, você aumenta o desenvolvimento humano, intelectual, consequentemente, o social, porque você desenvolve a sociedade. Se alguém conhece uma outra forma de desenvolver a sociedade, além dessa, me ensina.
Os empreendedores desse país são os verdadeiros heróis, né, Lázaro? Total. E outra coisa, o resto é assistencialismo. E assistencialismo a gente faz com quem está abaixo da capacidade humana de sobrevivência. Aí você tem que dar a mão, você tem que dar auxílio. Depois, você não dá a mão, você dá auxílio. Você dá alimento para o cérebro, para o cara poder se desenvolver. Pensa, você dá alimento para a boca, o cara sai da merda. Depois você alimenta o cérebro para ele ajudar outras pessoas a saírem da merda. Alô, geração Z, gravem isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam, cara? É isso. Isso aqui, cara, é uma aula, bicho. Se você não aprende isso aqui na faculdade, tá? Não aprende na faculdade. Eu costumo falar que você tem que ter faculdade, porque a faculdade é o asfalto que você tem para você botar sua Ferrari para pilotar. Só que depois que você tem a Ferrari e tá asfaltada, aí é o piloto, irmão. E o piloto precisa de profundidade. Sim. E longevidade. Sim. É igual dinheiro. Tem cara que fala muito dinheiro. Outro dia um cara falou comigo assim que ele tinha 30 anos e tinha feito bi. Aí eu falei com ele assim, 35. Aí você começou a ganhar dinheiro quanto? Comecei a ganhar dinheiro com 30, 35. Então para você fazer bi, você juntou 200 milhões por ano. Tô um mentiroso do cacete aí. É matemático. Dinheiro é volume versus tempo. Sim. Um cara em 5 anos para juntar um bi, ele tem que ter guardado 200 milhões por ano sem capitalizar juros e sem ter sofrer efeito colateral. Não teve turnaround, não teve fábrica quebrada, tudo deu certo. Exatamente. Não fica nada, deu errado. O cara empreendeu na Disney, né? Exatamente. Na novela da Globo. É demais, sabe, cara? Tem coisa que desafia a minha inteligência. Mais um vendedor de fumaça. Tem cara que desafia a minha inteligência. Eu costumo ver o papo assim, e eu escuto às vezes as pessoas falando, e o cara tá contando, fala, se esse cara tá falando a verdade, eu vou ficar depressivo. Eu sou muito ruim. Entendeu? Eu sou muito ruim se esse cara tá falando a verdade. Eu não sei fazer porra nenhuma da minha vida. Entendeu? Mas aí a maioria das vezes a gente sabe que é isso. Meu irmão, chegando no final do Padrinho, dá um conselho para quem tá aí, independente da idade, porque ser jovem, para mim, meu irmão, é um estado de espírito. E ser sábio é uma questão de consciência e maturidade. Jovem, estado de espírito. Sabedoria, consciência e maturidade. Que recado você dá para quem tá ouvindo o Padrinho? Lembrando que 90% do nosso público é o cara que empreende ou aquele que sonha em empreender. É o cara que sabe gestão ou aquele que sabe que gestão é importante e ele vai precisar dela na vida. Então, dá um recado aí para essa galera. Se você tem uma ideia e você acredita no seu potencial, no seu trabalho, na sua capacidade, trabalhe duro, cara, duro, disciplina vence talento. Se cerque de pessoas melhores que você. Se você sentar na mesa com... É clichê falar isso, mas é muito evidente que isso é dessa forma que o game acontece. Se você sentar numa mesa que você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, você está sentado com as pessoas erradas. Se cerque de boas pessoas, coloque pessoas melhores para trabalhar nas áreas que você é deficitário, que você não tem talento. Gaste sua energia com o que você gosta, com o que você é bom, e com as suas deficiências, contrate pessoas que sejam melhores que você e vão trabalhar de forma mais inteligente e mais dura. E trabalhe duro, cara. Trabalhe duro. Início da Undelabs eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Só assim, e ainda eu não cheguei em lugar nenhum. Só assim você vai conseguir chegar no alto do cume e olhar a vista que você merece ter. Então, cara, trabalhe duro, tenha uma boa ideia. Se você confiar no seu taco, vai pra cima. E principalmente, se você quiser empreender, saiba dormir, saiba relaxar na porrada, porque você vai tomar porrada, meu amigo. Isso não é pra qualquer um. É isso aí. Galera, estamos chegando no final de mais um Padrinho, mas eu não posso deixar de avisar você, que é empreendedor. Se você precisar de logística no Brasil, Logplace Logística Inteligente, de ponta a ponta, principalmente se você trabalha com e-commerce. Se você quer fazer turnaround, Grupo Optimize. Melhor empresa do Brasil para recuperar empresas e para transformar empresas boas e melhores ainda. Tá? Então, galera, educação corporativa, Capital Upgrade. Vocês vão ver muito falar da gente. Lembrando, meu irmão Jaime, obrigado. Obrigado pelo podcast Raiz, obrigado pelo charuto, obrigado pelo whisky. Espero voltar com você daqui a pouco para a gente falar de preparação de IPO, para a gente falar de
preparação da empresa, para você contar como é que está o mercado saudável agora e como é que tá novas empreitadas aí no mundo dos snacks, no mundo de alimentos, tá bom? Que Deus ouça as suas palavras. E é isso aí, certeza disso. E pra mim, Lázaro, porra, cara, foi uma grande honra você me receber aqui, você é uma grande referência pra mim. Nos conhecemos na academia, depois eu fui saber quem que era o Lázaro do Carmo, e assim, cara, o cara é muito monstro, então, pra mim, um garoto sentar aqui pra falar sobre empreendedorismo, negócios, pra mim foi uma honra, cara. Eu nem dormi direito essa noite, galera. Mas é uma Essa pra vocês. essa honra pra mim, porque é o seguinte, eu gosto de gente jovem, empreendedor, um cara de 30 e poucos anos de idade, já passou por isso tudo e tem uma história de conquista. Isso aqui manda. Dá pra ver o seguinte, cara, se você quer, tu faz. Desde que você esteja preparado pra isso. Para de sonhar que isso não serve pra porra nenhuma. Vai trabalhar. Trabalho necessário. Se precisar 18, vai 18. Se precisar 12, vai 12. Se precisar 6, vai 6. Eu sempre trabalhei o necessário pra chegar onde eu quis. Entendeu? Sempre que eu quis chegar em algum lugar, eu trabalhei o necessário para isso. É o que você está fazendo na sua vida. Entendeu? Você pode ter certeza que o futuro é próspero. Galera, obrigado por mais um episódio do Padrinho. Valeu.